Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Matheus aqui mais uma vez falando com vocês. E dessa vez vamos fazer um estudo aqui, mais um estudo, aprofundar um pouco nossos conhecimentos sobre a tabela verdade. Alright? Tabela verdade é expressões booleanas e circuitos lógicos. Tranquilo? E aí o que acontece? De cara, eu já vou colocar aqui uma expressão, certo? A partir dessa expressão nós vamos extrair a tabela verdade, depois construir um circuito. Vamos fazer isso juntos? Bora lá. E a expressão é essa aqui, ó, galera. X ou Y and Z barrado, certo? Essa é a expressão lógica que nós vamos aqui extrair a tabela verdade. Tudo bem? E aí é importante que eu já consigo falar aqui dois conceitos bem legais pra gente. O primeiro para definir as variáveis que a minha tabela verdade ela vai ter, como é que eu faço esse procedimento? Eu sempre uso a base 2, lembram? Uso a base 2 e elevo pela quantidade de variáveis, certo? Quantidade de variáveis para ter o número de linhas que a minha tabela verdade vai ter. E a tabela verdade nada mais é do que uma sequência de informações onde eu listo todas as possibilidades que eu tenho a partir de uma expressão, a partir de um circuito. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, certo? Eu tenho quantas variáveis? Tenho 3 variáveis, o x, o y e o z, certo? O z' ou z barrado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar 2 elevado a 3, certo? 2, pego o 2, a base 2 e elevo pela quantidade de variáveis que eu tenho na minha expressão, certo? E aí, quantas linhas eu vou ter? 8 linhas. Beleza? 8 linhas na minha tabela, verdade. Tranquilo? Uma outra coisa que eu preciso saber, uma outra coisa que é muito importante saber, são as ordens de prioridade, certo? Bem como na matemática, eu tenho algumas ordens de prioridade para fazer algumas resoluções, para trabalhar com álgebra booleana, beleza? Então eu vou colocar aqui nesse cantinho quais são essas ordens. Em primeiro nível, aqui a primeira camada, eu tenho os colchetes, certo? As chaves e os parênteses. Em segundo nível, eu tenho os barras, certo? Os inversores, as portas inversoras. Em um terceiro nível, eu tenho as portas AND, certo? As portas AND. E num quarto nível, eu tenho as portas OR, certo? As portas OR. Isso aqui é um resumo, certo? É um resumo das ordens de prioridade para a resolução de expressões lógicas. Beleza? Então, nesse caso, se a gente fosse trabalhar aqui essa expressão, por exemplo, montando um circuito, nós faríamos primeiro esse circuito aqui, ó, do AND, para depois somar com a entrada X. Vocês vão entender depois quando a gente for construir o circuito, certo? Então, vou colocar aqui, ó, uma maneira da gente estar resolvendo isso é da seguinte maneira, ó, x, y, z, certo? X, y, z. E aí a gente coloca essas variáveis aqui. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Para ficar mais fácil a compreensão, eu peguei toda essa expressão, certo? Toda a expressão lógica aqui, x ou y and z' ou z barrado, e dividi. Então, eu coloquei aqui y and z' primeiro, e a gente vai calcular primeiro quanto vale essa
esse bloquinho aqui, para depois fazer um OR com o x, certo? Com o x. Então como é que ficaria isso aqui? Ó, eu vou trabalhar apenas com o y e o z barrado, beleza? Então a gente tem que o z, o y, ele continua tendo esses valores aqui, beleza? A gente continua tendo esses valores aqui, e o y e o z', ele vai ser barrado. Então os valores que são apresentados aqui, eles vão sofrer uma alteração, certo? Eles serão invertidos. Então aqui, ó, ao invés de 0, eu vou ter 1, ao invés de 1, vou ter 0, ao invés de 0, vou ter 1, e assim por diante. 0, 1, 0, 1, e quem? 0. Beleza? E aí agora vamos fazer esse cálculozinho, certo? A gente já tem aqui o valor de 0 invertido, que é esses valores aqui do lado, certo? Ó, esses valores aqui. Vai ficar muito legal para entender. E agora basta que a gente faça esse AND entre y e z'. Então a gente já sabe que o AND é uma multiplicação lógica. Então a gente pode fazer 0 e 1, que vai dar 0, certo? 0 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 1 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. E 1 e 0 vai dar quem? 0. Pronto, já fizemos aí uma primeira parte. Tranquilidade. O y, galera, ele vai se repetir, ó. O y, ele tá aqui de boa na lagoa, então ele não sofreu nenhuma alteração, não tem nenhum inversor nele. Então basta que eu repita os mesmos valores. Aqui, ó. Os mesmos valores de y. Alright. Ó. Show. E agora sim nós vamos fazer um OR, certo? Nós vamos fazer um OR lógico. Um OR lógico entre o resultado, certo? Dessa expressãozinha aqui, desse trecho da minha expressão lógica com o x. E o OR a gente já sabe que é uma soma, beleza? É uma soma lógica. Então vamos fazer aqui 0 ou 0 vai dar quem? 0. E qualquer outra situação que eu tenha 1, ele vai dar 1 também. Beleza? Então olha só, 0 ou 0 vai dar 0. 1 ou 0 vai dar 1. 0 ou 0 vai dar 0. E aqui vai dar 1, certo? 0 ou 1 vai dar 1. 1 ou 1 vai dar 1. E 0 ou 1 vai dar 1. Então nós temos aqui o resultado, certo? A tabela verdade dessa expressão aqui. Tranquilo? Deu para entender isso? Massa. Então fazendo essa separaçãozinha fica bem tranquilo de fazer. Se você não tem tanta prática ainda, não consegue fazer direto, então fazendo essa separação fica bem mais fácil de trabalhar, principalmente quando eu tenho aí a presença de portas inversoras. Tranquilo? Presença de portas inversoras que eu vou ter que ter uma atençãozinha maior. Então eu poderia simplesmente escrever a tabela verdade, ó, como sendo x, y, z, certo? Aí eu escrevo todo esse conteúdo aqui, certo? E aqui a saída dessa expressão, certo? X mais y ponto z barrado, que vai dar essa saída, beleza? Essa saída aqui. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alright? Então só com esse exemplozinho aqui já deu para entender bastante coisa aqui sobre o estudo de tabelas verdade. E aí uma outra informação, galera, que eu preciso passar para vocês também é que eu consigo extrair a partir de uma tabela verdade a expressão lógica, beleza? O processo inverso. E só um detalhe, como ficaria o circuito daquela expressão? Saída igual
x mais y and z barra ou z'. Como seria a expressão nesse caso aqui? Ó, poderia colocar já aqui as entradas, certo? Poderia já colocar aqui as entradas. E aí, ó, eu já puxo um fiozinho aqui com a porta inversora, certo? Do Z. Já faço a conexão aqui com o Y. Com o que, galera? Com um AND, certo? Um AND lógico. Ó. Puxo também o fiozinho aqui do X. Beleza? E aí, ó. O resultado desse AND com a entrada X vai entrar aqui em uma porta lógica OR. Beleza? E a saída é o meu S. Tranquilo? Esse seria o desenho do circuito lógico para essa expressão. Tudo bem? E aí, como eu já estava falando, eu tenho como tirar também a expressão de uma tabela verdade, certo? De uma tabela verdade. E eu consigo fazer isso por meio de duas técnicas: o produto das somas ou a soma dos produtos. Tranquilo? O produto das somas ou a soma dos produtos. A técnica mais usada é a soma dos produtos. E no que ela consiste? Vou explicar aqui bem rapidinho, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma tabela verdade A, B e temos a saída, certo? Bonito. Ó, então temos aqui 0, 0, 0 e 1, 1, 0 e 1, 1. E vamos supor que a saída ela tem esses valores, ó, 0, 0 e 1 e 1. Então na técnica da soma dos produtos, eu devo olhar sempre aqui para as saídas, certo? As saídas que importam para mim são essas aqui, ó, as saídas com 1, certo? As saídas com um valor lógico 1, certo? Eu vou olhar para essas saídas e é nas saídas de valor lógico 1, que eu vou obter a minha expressão, o resultado da minha expressão. E aí, e como assim, Matheus? Olha, então se eu tenho o valor lógico 1, certo? Na entrada, significa que a entrada ela vai ser pura. Nesse caso, é unicamente o A, certo? E quando eu tiver o 0, significa que a entrada ela é barrada, certo? Ela é invertida. Então, nesse caso, eu tenho A AND B barrado. E aí, uso aqui a portinha lógica OR, certo? É a soma dos produtos. E analiso essa entrada aqui, ó. Essas duas entradas aqui. Por quê? Porque elas resultam no valor 1. Eu só vou olhar para as saídas, certo? Que tem valor lógico 1. Mais uma vez, ó, eu tenho A AND B normal. Beleza? Matheus, por que normal? Porque ela não tem valor 0. Se essas duas fossem com valor 0, as portas seriam o quê? Barradas. Só que não é o caso. Elas têm valor lógico 1. E aí, eu consigo aqui obter a expressão lógica dessa tabelinha verdade. É uma tabelinha simples, certo? É uma tabelinha simples, com apenas duas variáveis, mas que eu consigo aqui obter a expressão lógica através da tabela, certo? Usando a técnica da soma de produtos. Beleza? Se fosse o produto das somas, eu teria que ver apenas as saídas de valor 0. E aí já muda aí alguns detalhes. Tudo bem? Show, galera. E aqui, ó, eu entrei nesse simuladorzinho aqui. É um simulador que a gente já estava usando durante as aulas. Vou deixar o link desse simulador na descrição também. Montei esse circuitozinho, certo? O circuitozinho resultante dessa expressão lógica aqui, certo? Ó, esse circuitozinho aqui. E eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Segundo a nossa tabelinha, certo? Essa nossa tabelinha verdade. O único momento que vai sair aqui o valor lógico 1 é quando eu tiver a entrada 1
para A sendo 1 e para B sendo 0, e para A sendo 1 e para B também sendo 1. Nos outros casos, a saída continua sendo 0, beleza? Nível lógico baixo. E agora com esse circuitozinho nós vamos tirar a prova, saber se nosso raciocínio ele está correto. Vamos fazer agora. Olha só. Eu vou fazer o nível lógico 0, 0. Vocês percebem que a saída continua sendo 0. E aí, 0 aqui no A. Imagina que isso aqui é o A, certo? 0 no A e 1 no B. Olha. A saída continua sendo 0. Agora aqui, o A sendo 1 e o B sendo 0. Olha, a gente já percebe que o nível lógico aqui ele já vai para 1, certo? Você percebe pela simulaçãozinha aqui, ó, do fiozinho na coloração verde. E se eu tiver aqui o nível lógico 1 no A sendo 1 e no B também sendo 1, ó, ele continua com o nível lógico sendo 1, beleza? Então mostra que o nosso raciocínio ele está correto e o circuito ele prova que realmente funciona a lógica que a gente extraiu lá da tabela verdade e transformou em uma expressão booleana. Lembrando que a expressão booleana ela pode ser simplificada, isso aí já é assunto para uma próxima aula, beleza? Mas é isso, se ficou alguma dúvida me deixa saber e valeu, te vejo na próxima.